Bom, pessoal, todo mundo olha para vender bem, mas os gigantes sabem que o jogo começa antes, começa na compra. Para isso, Fernando, você que está há mais de 20 anos nesse jogo, o que separa quem só repõe estoque de quem constrói vantagem competitiva logo na compra? Bom, primeiro eu quero agradecer, Felipe, pelo convite, parabéns pelo evento. É legal poder contribuir aqui com o nosso ecossistema de marketplace. Acho que todo mundo ganha com o e-commerce crescendo. Bom, falando ali sobre a reposição, eu gosto de sempre falar que um dos meus principais hobbies, eu gosto de correr, gosto de andar de bike, fazer musculação, mas quando eu não tenho nada para fazer, eu estou olhando para ver o que está acontecendo no mercado. Estou sempre muito conectado com quais são os movimentos que o mercado está fazendo, meus concorrentes, as marcas, para que cada vez mais a gente consiga enxergar essas oportunidades. E além disso, queria destacar outro ponto, que é a intencionalidade. A gente sempre acompanha a venda dos produtos. Então, aquele produto que chegou, ele teve uma venda de 1.000 peças, por exemplo, no mês. O que a gente pode fazer para transformar essas 1.000 peças em 5.000 peças? Então, é esse tipo de provocação que eu faço para o meu time, para que a gente crie a sazonalidade, a gente entenda a elasticidade do produto, a gente busque a melhor performance dele. Então, com isso, a gente analisa o marketplace, entende a oportunidade e vai para o fabricante, vai para o fornecedor buscar ali a melhor condição, porque depois a gente tem que transformar tudo em preço, né? Não adianta a gente querer vender R$100 acima do mercado, porque não vai vender. Então, esse é o tipo de estratégia que eu entendo ser diferencial para a gente poder alavancar as vendas. Muito bom. E olhando para o outro lado da mesa, Ana, quais são as características dos empreendedores que mais conseguem fechar bons negócios com a Philco e Britânia? Oi pessoal, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer também ao convite para estar aqui com vocês hoje. Falando das características, acho que tem muitas, não é um livro de receitas, não é algo muito claro que todo mundo vai fazer, vai ser igual, mas acho que o domínio da informação do teu cliente, das tuas vendas, é um ponto crucial. Depois disso, aquela garra de vender que todo empreendedor tem, todo mundo que montou seu negócio, que luta atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, sabe o que é. E essa garra, essa vontade de fechar um negócio mesmo, de sentar na mesa, de entender, de debater de maneira saudável, isso faz muita diferença. A gente vê cada dia mais sellers, empreendedores com vontade de comprar, de vender, de fechar um negócio aparecendo, e essa vontade nunca pode morrer, não importa o tamanho da sua empresa, você está lá, está presente, negociando no dia a dia, isso faz muita diferença. E por fim, eu acho que o conhecimento do mercado é crucial. Você conhecer não só as suas vendas, mas as vendas dos teus concorrentes, dos teus parceiros, de todo mundo, você entender cada passo. Por exemplo, o seller do Magalu, conhecer todos os seus concorrentes dentro do Magalu, conhecer as indústrias, conhecer o tipo do cliente do Magalu. Esse conhecimento profundo é muito importante. Respirar o negócio mesmo. Viver isso faz toda a diferença. Muito bom. Então, entender onde você está e ter um relacionamento são aspectos fundamentais para uma boa constância de vendas. Para a constância de vendas, se comprar bem é o início do jogo, precificar certo é o que define quem joga para valer. Pedro, como que você opera a precificação no Magalu? Felipe, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Precificação é um tema bem sensível, ambiente muito dinâmico, concorrência, a gente tem que entender diversos fatores, mas eu entendo que é algo que tem que ser construído no dia a dia com as equipes. Então, o gestor de conta do Magalu, nosso time na Madesa, trabalhando junto, buscando as alternativas, sabendo quais são as alavancas que estão disponíveis, tem um coparticipado à vista para poder dar uma condição melhor para o consumidor, buscar fazer isso. Então, entender as alavancas que estão disponíveis, trabalhar junto com as equipes, para que realmente a gente entregue ao consumidor algo que naquele momento vai ser interessante para ele e vai fechar a venda. Boa. Fernando, vocês disputam em categorias
hiper competitivas, eletroeletrônicos. Quais são os sinais que você observa no dia a dia para ajustar preço e não perder venda? Bom, a gente tem um time focado para fazer só isso. É o time de precificação, o time comercial, que ele está o tempo todo acompanhando tanto a nossa venda quanto a venda do concorrente, assim como a Ana falou. Porque tão importante quanto ver a nossa venda, é importante também saber o que está acontecendo no mercado. Se a gente não está vendendo por uma precificação, se a gente não está vendendo por uma exposição, por fotos, seja pelo que for. Mas uma das métricas que a gente acompanha é a cobertura de estoque. A gente precisa manter uma cobertura de estoque saudável. Isso a gente acompanha todos os dias. A venda acontece ontem, a gente chega, a primeira coisa que a gente olha é margem, venda, se a venda foi dentro do esperado a nível SKU, e não no geral, porque às vezes você está olhando que você está vendendo bem, uma receita geral, mas alguns produtos estão puxando essa venda. Quando você olha nível SKU, você entende, você busca tirar a máxima performance de cada um deles. Então, isso eu acho que é o ponto principal para você conseguir alavancar o máximo que você precisar, se você puder, né? Boa, muito bom. Ana, como que você faz a sua estratégia de sortimento de produtos no Magalu? Essa é uma pergunta legal, porque a gente, para quem não sabe, a gente trabalha com Magalu de diversas formas. A gente trabalha com o P no Magalu há muitos anos já, então somos grandes fornecedores e temos muito orgulho de trabalhar com o Magalu há muito tempo, tanto dentro das lojas físicas quanto no site. Mas a gente também é um seller dentro do Magalu, a gente tem a nossa loja B2C e também operamos com diversos sellers, como a 123. Então a gente tem um desafio gigantesco de não canibalizar essa venda. E ao longo dos últimos anos a gente vem desenvolvendo estratégias, vem traçando alguns caminhos para que isso não aconteça. Acho que o mais importante de todos eles é entender cada um desses itens que a gente vai vender. Qual é o cliente dele? É um cliente de loja física? É um cliente de online? Como que a gente vai precificar esse item? Depois disso, é conversar com o nosso cliente, entender quem é o cliente que vai abraçar aquele produto, que vai junto com a gente comprar a ideia. Então, digo o cliente B2B nesse caso. Como que ele vai abraçar a ideia? Se a gente vai desenvolver juntos a relevância desse produto, se a gente vai trabalhar numa loja própria do Magalu, ou se a gente vai trabalhar com seller, ou se vai para a loja B2C. E com isso a gente acabou clusterizando todo o nosso mix de produtos. Então hoje, se vocês entrarem online e pesquisarem, a gente tem alguns itens que são os nossos best-sellers, que estão em todos os lugares. Então é o mesmo item que a gente força muito em marketing, que eles ajudam o nosso nome e a nossa marca a crescer cada vez mais. A gente tem os itens que são exclusivos, então os itens que são só da nossa loja B2C, os itens que são só do 1P, os itens que são só dos sellers, e cada seller com o seu. Então, os itens de aposta, por exemplo, da 123, jamais serão vendidos para outro seller que queira apostar neles. Isso é muito importante, porque o que ele vai ficar forçando muito, negociando espaço, mandando o estoque dele para o full, não é o que outro seller vai estar fazendo também. A gente entende que o mercado tem muito espaço. Hoje a gente opera com mais de 1.800 SKUs em linha, e a gente entende que tem espaço para vender todos eles, mas a gente tem que separar o melhor vendedor para cada um dos nossos produtos. Então, além dos itens best-seller, além dos itens exclusivos, a gente tem um item que vende melhor de acordo com cada tipo de varejo. E aí a gente tenta evitar de vender numa mesma região ou para o mesmo seller que vai vender no mesmo canal e acaba clusterizando mesmo. Nesses 3 formatos, a gente entende que a gente consegue agregar, crescer o nosso share no mercado e tornar todos ou a maior parte dos nossos parceiros fazer com que eles tenham uma venda sustentável e saudável, para que não fique aquela guerra de preços e que acabe baixando o preço da empresa, baixando a imagem do nosso produto e sim elevando e se complementando. Muito bom. Então, comprar bem, acompanhar o dia a dia, clusterizar os produtos. E vamos para o nosso 4º tema aqui, que é relacionamento. Olha, eu posso dar uma opinião aí para a Ana, eu posso até explicar. Porque a Ana, ela fabrica, ela vende para quem vende dela, ela está no marketing. Um dos riscos de quem fabrica é aquilo que ela falou. Só vou traduzir aqui
que eu já sofri, né? Ela não pode vender muito barato no site dela, que senão quem vai vender o produto dela não vai comprar dela. Então esse equilíbrio de preço, além de tudo, ela tem um desafio maior do que os dois que estão aí, porque a Madesa também fabrica, vocês também fabricam. Então se ela vende no site, ela é seller nosso. Se ela vende no seller nosso ou de outro que ela está mais barato do que quem está comprando de atacado dela, ela não vai vender mais de atacado. Então ela tem uma raquete de ping-pong aí, com várias bolinhas na mão. Acho que a Madesa também. Então assim, eu só queria dizer que eu já tive do outro lado de quem era indústria e concorria comigo mesmo. Então você acaba não comprando mais da indústria que você está vendendo, né? E agora imagine que esses mundos de canais que tem, né? Ok. Não é fácil mesmo, mas a gente jamais quer brigar com nenhum dos lados. Acho que o nosso foco principal aqui é agregar e tentar conciliar realmente todos esses pratos, não deixar nenhum deles cair. Boa. Bom, pessoal, então a gente falou de compras, a gente falou de acompanhar no dia a dia, a gente falou de classificar o sortimento, e tem um quarto ponto, que é o relacionamento comercial. E dos 6 anos que eu estou aqui no Magazine Luiza, ele é um dos pontos que faz com que o negócio cresça e cresça de uma forma muito rápida. Então, para isso, queria que você contasse, Ana, qual que é o peso que você dá ao relacionamento comercial com o Magazine Luiza para que o seu crescimento aconteça? É gigantesco. A gente, até hoje de manhã, eu cheguei cedinho aqui, estava vendo os outros painéis, as outras palestras. Eu ouvi o Fred falando que o Magalu está trabalhando há 67 anos no mercado de elétrico. A Britânia está há 69. Então, a nossa história foi construída junto. Eu trabalhei minha vida inteira na Britânia e a gente escuta falar do Magalu todos os dias, umas 10 vezes ao dia, pelo menos, porque a história do elétrico está muito atrelada à Magazine Luiza e a tudo o que eles vêm construindo. E esse relacionamento pra gente é muito importante. Não existe relacionamento mais importante do que esse, seja via 1P, via 3P, via D2C, de qualquer forma. Pra gente estar bem significa construir bons negócios, significa vender mais, vender de maneira saudável, criar parceiros. Então a gente vem alinhando, falando daí mais diretamente da nossa loja D2C aqui com o Felipe e com a equipe dele. A gente alinha o nosso calendário de promoções com o calendário de promoções deles. A gente surfa junto das mesmas datas importantes. Então, quando tem o Payday, quando tem grandes datas importantes de vendas dentro do Magalu, a gente está presente em todas elas. E esse alinhamento só acontece se você tiver um bom relacionamento. Então, ter um executivo de pontas te ajudando no dia a dia, te apoiando, explicando para onde que o mercado está indo. Ninguém conhece melhor o Magalu do que o próprio Magalu. Então, ter alguém te ajudando ali. Esse item está vendendo mais, foca nisso. Opa, não vamos para esse lado, vamos para o outro, onde a gente pode crescer. É o que tem de mais importante, e isso a gente só consegue construir por conta do relacionamento que a gente tem. Então, com toda a equipe de D2C, mas também falo pelo lado de 1P que a gente trabalha, o relacionamento é muito importante, é a base de todo e qualquer negócio que a gente faz. Ana, e complementando a pergunta, você se envolve pessoalmente nesse dia a dia? Todos os dias, 24 horas por dia. E isso é muito legal, porque, claro que a gente não pode microgerenciar todas as ações, mas o envolvimento é muito importante. Eu falo com o Felipe, acho que umas 3 vezes por dia, a gente fala muito, a gente negocia, a gente conversa, tem feedback, ouvir o feedback do próprio canal, de como está indo a ação, isso está dando certo, isso não está dando, onde tem espaço para crescer. Isso é muito importante. E você estar ali ouvindo o tempo todo faz toda a diferença, tanto no teu mix de produto, quanto nos teus ads, nos teus anúncios, na criação de conteúdo, ouvir os reviews dos clientes. Todo mundo tem que se envolver, não microgerenciando e atravessando a equipe, mas tem que estar presente no dia a dia. Muito bom. Fernando, ter alguém do Magalu próximo do seu time, no dia a dia, tem feito diferença no seu crescimento no Magalu? Bastante. Posso dizer que nos últimos 4 anos a gente cresceu 10 vezes dentro da plataforma e a gente, cada vez mais, a gente está mais próximo da Magalu. A gente tem uma proximidade muito grande também, a gente fala bastante, eu falo bastante com você.
mas o meu time com o seu time é surreal. Eles estão o tempo inteiro em contato. Ontem a gente precisava de uma agenda para abastecer o Fulfillment e era 7 horas da noite e o time estava trocando para resolver essa situação. A gente conseguia abastecer porque ia ser um item que ia entrar em campanha. Então esse tipo de coisa são coisas que a gente precisa ter um parceiro da Magalu, dentro da Magalu, para viabilizar algumas coisas para que a gente consiga crescer na velocidade que a gente quer. E é só assim que a gente vai conseguir. Se a gente quiser cada um ficar num canto e não ter um bom relacionamento, as coisas não vão acontecer como precisa. Então, mudou d'água para o vinho. O relacionamento é importante. Inclusive, também tem outras coisas que a gente faz que é muito legal. A gente desenha qual que é o objetivo do ano, qual que é a meta do mês, quais categorias vão contribuir com esses faturamentos, e a gente acompanha isso dia a dia, semana a semana, para ajustar e não deixar perder venda. O objetivo é não perder venda. A gente comprou o produto, disponibilizou o produto no full, ou ele está no CD da 123, esse produto ele precisa vender, a gente precisa fazer o número. E uma coisa que o Felipe tem aqui é de entregar. Vamos para cima, vamos fazer acontecer, não vamos deixar a venda cair. Quando a venda cai muito, ele já me liga na hora: meu, o que está acontecendo? Vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. E o time é assim também. Essa energia é muito boa e eu percebo que isso é muito forte na Magalu. O relacionamento na Magalu é um dos grandes diferenciais do canal. Fernando, você já deu spoiler, mas você se envolve muito na operação para que ela aconteça no dia a dia. Muito. Como a Ana falou antes, independente do tamanho da sua companhia, a companhia é sua, a responsabilidade é sua. Você tem que estar por dentro do que está acontecendo, puxando a venda, puxando o time, para que as coisas aconteçam. Não quer dizer que o seu time não vai fazer acontecer, mas você precisa estar por dentro, você precisa saber absolutamente tudo que está acontecendo no seu negócio. Então eu estou direto em reunião com você, com o seu time, com o meu time, acompanhando muito de perto mesmo. Muito bom. E Pedro, o que transforma uma relação comum em uma parceria que realmente muda o jogo e entrega valor? A gente está falando muito sobre isso aqui, né? Sobre relacionamento, sobre construir relação de confiança. A gente está há mais de 40 anos vendendo junto com o Magalu e acho que é passar por momentos, passar por altos e baixos, passar por dificuldades e realmente construir a confiança. Entender que juntos é que vai se chegar no resultado. Não é cada um indo de um lado, querendo resolver as coisas sozinho, mas é realmente no dia a dia conseguindo lidar com as situações que vão surgir, mas tendo interesse, querendo fazer acontecer. Para mim é fundamental isso. É muito o que a gente falou aqui, relacionamento. E vocês recebem calendário, meta do mês, meta diária? Tem alguém que cobra vocês pela entrega? Total, e isso é fundamental. A gente alinhar calendário, a gente alinhar as metas. E quando a gente fala de venda, venda é a vida de qualquer empresa. Precisa ter venda. Quando a gente está olhando para o e-commerce, a gente consegue saber minuto a minuto o que está acontecendo. Então por que a gente não vai usar esses dados para poder acompanhar eles e poder fazer as movimentações quando for necessário? Você estava planejado vender tanto hoje, tem que vir essa venda. Senão amanhã nós vamos ter que correr atrás e vamos ter que matar outro leão, porque tem que vir a venda. Então acho que esse alinhamento de calendário, de saber o que vai acontecer, se preparar para cada ação e depois realmente executar, mas não executar, fiz tudo, agora vai acontecer a venda. Não, executar e acompanhar. Isso aí é o que faz a diferença. Muito bom. É isso aí. Então proximidade gera parceria e execução gera entrega. E por falar em entrega, é ela que decide o jogo. Frete caro ou prazos extensos prejudicam as vendas. Vamos entender como os gigantes trabalham a logística no Magalu como vantagem competitiva. Pedro, a Madesa cresceu muito com a logística própria, mas também com o Fulfillment. Na prática, quais foram os maiores benefícios que vocês enxergaram
no modelo do Fulfillment e onde que está a virada de chave para vocês transformarem a logística em diferencial competitivo? O Fulfillment ele consegue entregar nível de excelência, prazo de entrega super curto em vários lugares onde, mesmo com a minha estrutura logística, que eu invisto bastante nela, eu não consigo entregar essa experiência. Então o Fulfillment ele vem para atender muitas regiões e momentos estratégicos, atender volume e realmente complementar o que eu preciso ter pelo tipo de produto que eu vendo. Eu vendo móveis, entregas de mais de 100 quilos, então em qualquer lugar do Brasil, interiores, é bem complexo, mas eu consigo ter a minha logística própria forte também, para todos os momentos, e o full para ser super competitivo, para ser super experiência máxima, entrega super rápida, conversão boa. E quando eu olho para a logística, o que a área logística precisa? Eu acho que a logística ela tem que ser um braço do comercial, ela tem que ser junto do comercial. Se a gente olha a logística como uma área que está só lá prestando um suporte, que ela não está no dia a dia do comercial, ela não vai ser diferencial competitivo. Então a logística tem que ter planejamento, tem que ter execução, tem que ter acompanhamento para ela realmente fazer diferença e ser uma alavanca de venda. É fundamental, se não tem prazo de entrega, frete competitivo, não traz a condição. E como que vocês fazem para definir quais produtos vão para o Fulfillment? A gente estuda junto com o time do Magalu, né, Felipe, para entender quais que vão ter mais potencial, e aí tem que entender de cada região, os diversos locais que tem Fulfillment, o que vai funcionar melhor nessa região, qual é o melhor mix. Então, se utilizar de dados para poder tomar essas decisões. Muito bom. Fernando, como que funciona a sua operação de recebimento e envio em escala? E olhando para o marketplace, como que você enxerga a logística como um todo? Bom, a 123 ela tem um CD aqui em São Paulo. Esse CD é um CD pequeno, relativamente pequeno, são 4.400 metros quadrados, e a gente basicamente recebe os produtos de alguns fabricantes que não enviam direto, ele armazena para enviar para o full. A gente deixa no padrão necessário para enviar para o full. Hoje, se a gente precisasse de um CD para fazer 100% da nossa operação, aí seria mais ou menos uns 50 mil metros quadrados. Com o full, a gente consegue ser muito mais enxuto. Praticamente 20% da nossa carga passa pelo nosso CD. O que a gente busca fazer é que os fabricantes já entreguem direto no Fulfillment. E hoje a gente está num momento que os fabricantes eles já estão familiarizados com isso. Antes não era tão fácil, era algo mais difícil, eles não entendiam e não queriam fazer. Agora já está muito mais comum e com isso a gente ganha muito escala. Por exemplo, o que a gente compra da Britânia, se a gente precisasse receber, nossa, a gente ia receber 100 carretas por mês. Mas a gente fazendo abastecimento direto, a gente ganha tempo e a gente ganha muito mais eficiência logística. E do outro ponto, falando da parte estratégica também, quando a gente está no full, a gente tem muito mais condição, a gente tem eficiência de espaço, eficiência de time também. Gosto de dizer que nós somos a nova geração do varejo e a gente, mesmo sendo a nova geração do varejo, estando no e-commerce, a gente é muito especializado no fulfillment. Hoje 97% das nossas vendas são através do fulfillment. Se a gente tivesse que fazer a expedição de todos os envios que a gente faz, ia ser surreal, a gente ia ter um batalhão de pessoas. Hoje nós somos uma empresa que tem 40 pessoas e esse ano a gente vai bater R$1 milhão de faturamento. Nunca na vida que a gente conseguiria ser tão enxuto e tão competitivo. Então tudo isso, no fundo, gera uma competitividade muito grande. Faz parte da nossa estratégia de negócio. A nossa estratégia de negócio não está para ter 100 mil metros de CD. Está para a gente operar o full da forma mais eficiente possível. E além disso, a gente consegue ter um destaque muito grande dentro da plataforma. Porque fica aquele selinho azul, full, né?
porque hoje todo mundo sabe que já é garantia que vai chegar rápido, que já vai entrar no prazo, vai entregar no prazo e vai entregar com qualidade. Então é uma parte super estratégica para a gente no Filmes. Muito bom. E Ana, como que vocês trabalham a cobertura de estoque para evitar ruptura ou excesso de produtos? Todo o nosso estoque ele é feito com base no nosso plano de vendas. Então, no começo do ano, geralmente com 12 meses de antecedência, independente da época do ano que for, a gente faz um planejamento de vendas, seja junto com o canal, seja olhando para o histórico, a gente constrói todas essas métricas e a gente monta o planejamento completo. Com base nisso, a gente tem tanto a nossa produção própria quanto alguma parte de importação. A gente já programa produção, compra de matéria-prima, compra de alguns produtos, para que a gente sempre tenha, no mínimo, 3 meses de estoque. Isso é muito importante. Claro que a gente, como indústria, tem um pouquinho mais, mas eu digo que é praticamente impossível alguém trabalhar com 1 mês de estoque, 1 mês e meio de estoque. A gente precisa ter uma gordurinha um pouquinho a mais, seja 60 dias, 90 dias. A gente gosta de trabalhar com 90 dias, apesar do estoque representar um custo alto. A gente tem a certeza de que, independente da oportunidade, a gente vai ter espaço para vender mais. A gente odeia limitar a venda por falta de estoque e isso é um ponto que a gente reforça todos os dias. Até agora, antes de subir aqui, estava falando sobre estoque, a gente precisa ter estoque para vender. E um ponto muito importante é não olhar para o estoque geral, é aquilo que o Fernando falou, olhar por produto. Porque às vezes eu vejo um estoque altíssimo, eu tenho muito estoque de geladeira, mas meu estoque de TV está acabando. E uma coisa não substitui a outra, a gente precisa ter essa cobertura de estoque certa por item. Apesar do valor do estoque total às vezes parecer muito alto ou muito baixo, a gente precisa analisar item a item para ter certeza de que a gente vai ter tração de venda. Às vezes o Felipe me liga, temos uma oportunidade maravilhosa, a gente precisa de uma ação para amanhã com profundidade. Se eu trabalho muito apertado de estoque, eu não consigo participar e eu perco essas oportunidades gigantescas de trabalhar. Então, uma coisa que a gente valoriza muito é ter um estoque grande e saudável, claro, jamais colocar muito mais do que a gente pode vender para dentro, mas ter esse volume de estoque para 2 ou 3 meses é o que a gente gosta muito de trabalhar, que faz sentido e que nos permite estar preparado para qualquer tração de venda necessária. Muito bom. Estoque saudável, visibilidade e conversão. E por falar em visibilidade, o nosso próximo tema aqui é transformar atenção em vendas. Então, negociações estruturais, elas mudam o jogo, mas se elas não estiverem bem posicionadas, elas não chegam ao cliente certo. E aí não atingem o seu potencial total de vendas. Ana, você vive a rotina de criar campanhas em uma das maiores indústrias do Brasil. Como que você garante que no Magalu elas não fiquem só na atenção, mas também construam a marca, a diferenciação e mantenham vendas consistentes? Isso é muito do relacionamento. De novo, a gente tem o nosso calendário de ações que a gente pratica ao longo do ano, seja com a marca Filco, seja com a marca Britânia, e casar essa comunicação com a comunicação do Magalu é muito importante. Então a gente está olhando para esses 2 calendários, para o nosso e para o do Magalu, analisando data a data o que a gente pode fazer, como a gente pode trabalhar. Então às vezes a gente está patrocinando uma final de um tênis, do tênis da ATP, ou às vezes a gente está patrocinando um jogo do Brasileirão. Como que a gente pode trazer isso para dentro do Magalu? Na mesma data, vamos casar as ações, vamos trazer para dentro uma superação em TVs que vai estar sendo anunciada. Isso é muito importante. Quando a gente fala de um P, por exemplo, a gente faz muita ação com o que tem mais estoque, a gente leva para a Media Off em parceria com o Magalu, e a gente realmente cria e desenvolve campanhas que tenham conexão tanto com o nosso público quanto com o público do Magalu. Além disso, a gente tem desenvolvido algumas estratégias diferentes que têm surtido muito efeito. Até semana que vem a gente vai ter mais uma, dia 26 a gente vai fazer o Filco Day dentro do Magalu. É um dia em que a gente vai revestir a home do site com banners, com comunicação da Filco, trazendo tanto a nossa proposta de valor, a nossa proposta de marca, mas também ações exclusivas do canal que puxem tração, que puxem vendas, que possam aumentar isso. Então, desenvolver essas campanhas em parceria, que gerem conexão com os 2 clientes, é muito importante, o nosso e o do Magalu. Acho que não é uma receita de bolo, mas de novo, a gente testa muito, a gente testa rápido, todas as ferramentas que o Magalu traz de oportunidade pra gente, a gente gosta de testar, a gente gosta de aprender,
começa pequeno e vai crescendo cada vez mais. Isso nos possibilita muita coisa, além de, claro, fortalecer a nossa marca, divulgar cada vez mais, apoiar os sellers que estão com a gente, apoiar a venda do P. Tudo isso junto forma um pacote gigantesco de comunicação. Pedro, na sua visão, o que diferencia as campanhas que realmente mudam a curva de vendas daquelas que ficam pelo caminho? O que a gente tem falado aqui é alinhar calendário, ter uma clareza de qual é que é o potencial da campanha, quão agressivo a gente tem que ser em oferta, se preparar, fazer esse planejamento e depois um acompanhamento da execução dela. O que está acontecendo? Está vindo a venda? Precisa mexer alguma coisa? Então, um acompanhamento muito próximo e sempre com o time ajustando. Dá para fazer uma coisa diferente? Dá para fazer uma coisa melhor? A gente entender se a campanha está vindo conforme deveria vir e fazer alguma ação para garantir que venha o resultado esperado. Boa. E quais que são as métricas, Fernando, que vocês acompanham para garantir que o resultado esteja vindo conforme o proposto, e o que vocês fazem para ajustar a rota à medida que o resultado não está chegando? Olha, a gente gosta de não inventar muito a roda. Então a gente acompanha faturamento do Acos. O Acos é o custo que a gente está tendo para vender aquele produto com publicidade. Um Acos de 10% quer dizer que você está tendo 10% de custo para vender aquele produto, ou então 10% de custo naquela campanha, aquela venda que você está gerando. Então o Acos é como se fosse uma comissão, né, um take rate que a gente está pagando, a gente tem que deduzir ali da nossa rentabilidade. Então a gente acompanha exatamente esses dois indicadores e o time vai fazendo os ajustes. A palavra-chave que está entregando mais e gastando menos, aí a gente vai ajustando campanha por campanha, mas os indicadores que a gente mais olha é faturamento e Acos. Inventar muito a roda. Todos os dias? Todo dia. Todo dia a gente acompanha. Porque tem, inclusive, a gente faz movimentações diferentes aos finais de semana. Faz uma movimentação na sexta para rodar no final de semana para ser uma campanha diferente. Porque a gente percebe que no final de semana o pessoal acaba sendo mais caroço, né? Então, no final de semana a gente diminui um pouquinho ali o investimento para controlar esse Acos. Então essa é uma das receitas que a gente faz também para controlar o custo ali e não despontar muito. Boa. Muito bom. Então os gigantes aproveitam cada oportunidade para fazer a conversão. Não perdem vendas. E aqui eu queria trazer um tema, aproveitando aqui a nossa vitrine, que é direcionada para você. Na sua visão, o que acontece quando o Magalu deixa de ser mais um canal e passa a ser prioridade no dia a dia do certo? Olha, o Magalu passa a ser parte do negócio. A proximidade que a gente cria, parece que o time Magalu é time 1, 2, 3, o time 1, 2, 3 é time Magalu. É muito engraçado essa conexão que cria. E o quanto que a gente passou a potencializar a nossa venda, potencializar o nosso negócio, se aproximando da Magalu e fortalecendo ainda mais essa parceria, é algo surreal. Verdade, quem não tem essa possibilidade com o time da Magalu pode construir, pode buscar o Pascoal, faz a fila aí depois da palestra, adiciona o time, porque isso faz realmente, muda o jogo. E a Magalu é um parceiro super estratégico, é um dos maiores do Brasil e a gente tem que estar forte com vocês, cara. A grande parte da venda acontece aqui, vocês têm maior market share de várias categorias, a gente tem que participar pelo menos um pedacinho disso. Quanto mais melhor, mas a gente vai colocando o pé e vai crescendo. Então eu diria que o Magalu acaba fazendo parte do negócio da 126 comprou. Os times são muito engajados. E às vezes até parece que um time é outro é um. Muito bom. E Fernando, você já começou gigante? Cara, não. Imagina. Eu comecei trabalhando para um amigo meu que vendia no Mercado Livre. Depois de um tempo ele virou meu fornecedor. Depois de 3 meses os fornecedores dele viraram meus fornecedores. Antes eu vendia
perfume Cuba, depilador, absolutamente tudo que tinha possibilidade de venda, eu vendia. O objetivo ali era se manter vivo. Eu lembro que eu trabalhava sozinho em casa, e eu fazia os pacotes, respondia a pergunta, fazia a compra, fazia a venda, pegava uma malinha de viagem e levava os produtos para o correio para enviar. Poxa, eu trabalhava 16 horas por dia, trabalhava pra caramba. E era engraçado que minha mãe chegava assim pra mim e falava: filho, quando que você vai trabalhar de verdade, né? Quando que você vai buscar fazer uma coisa diferente? E aí hoje a gente está aqui dividindo essa história. E a mensagem que fica, turma, é que independente do tamanho que você está hoje, quanto que você sonha e aonde você quer chegar, é o que vai definir o que você vai alcançar. Tenho certeza que a Britânia também é pequena, assim como a Madeza, assim como a Magalu. Quem não escutou o podcast da Magalu, escute, que é fantástico. Ninguém começa grande, ninguém começa gigante, mas a determinação, a vontade, o que você faz, aquele brilho no olho é o que vai definir o seu futuro. Muito legal escutar isso de você, Fernando, e também a participação do Pedro e da Ana, e amarrando isso tudo que você falou com uma das frases que a gente escuta muito da Luiz Helena, que é de São Francisco de Assis, está inteiramente conectada com a história de vocês, principalmente a mais recente aqui do Fernando, que é primeiro fazer o impossível, primeiro fazer o necessário, depois fazer o possível, e de repente você vai perceber que pode fazer o impossível. E se tem algo que a gente viu aqui hoje, é que gigante não é sobre tamanho. O gigante ele é sobre atitude. E atitude não falta para quem empreende no Brasil. Muito obrigado, Fernando, Pedro e Ana, e todo o nosso público aqui, todos os nossos sellers. Obrigado, pessoal. Obrigada.